Obrigada, Jesus, pedra viva que vive para nos edificar. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Só o Senhor reina e governa sobre a igreja. Ninguém tem o poder de governar a igreja, senão o cabeça, que é o Senhor. Seja o cabeça do corpo, Senhor Jesus. Nós te amamos, nós te exaltamos. Nós bendizemos o teu nome. Graça e paz. Graça e paz aí da internet. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor, bendizemos a Ele, porque Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E Ele é quem nos sustenta em todo o tempo. Edificando a vossa fé santíssima, orando em todo tempo, edificando. Nós somos pedras vivas. Quem ora em outras línguas a si mesmo, se edifica. Se edifica. Por que precisa se edificar? Edificar dá a ideia de um lugar sólido, de um lugar seguro, de uma rocha firme. Por isso a gente vai ver hoje que rocha, como é que a gente edifica? Em que eu estou sendo edificada? Para que eu estou sendo edificada? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1. Não, capítulo 1 não. Capítulo 12. Gênesis 12. Deus preparou um povo para ele. É um povo que, por mais que a gente tente fazer alguma coisa para se manter no reino, se manter na igreja, se manter seguro, não adianta. Não adianta, porque as mãos que te movem de um lugar para outro, no Espírito, não é você e é o Senhor. E se você for tentar fazer alguma coisa para você ficar tudo bem, porque, irmãos, é muito fácil a gente falar assim, não, estou endividado. Então eu vou fazer um negócio aqui, um negócio ali, aí eu faço aqui, aí eu ajeito aqui, eu acho que é de Deus. Está abrindo porta, vai dar certo. E às vezes não é. Não é do Senhor. E quando é do Senhor, você não precisa se esforçar. Irmãos, não vá atrás de milagre, não vá. Os milagres é quem vão atrás de nós. É Ele que vem chegar. Não se esforce para tremer. Nunca mais eu faço isso. Eu falo isso de mim mesma. Não force milagre na sua vida. Deixe que Ele chega. Ontem eu recebi um testemunho lindo da Bel. Ela não esperava que acontecesse algo na vida dela e de repente, tchum, aconteceu. Você foi atrás? Não. Pediu para alguém? Não. Chegou. É assim que é para nós. Quando Cristo veio, irmão, Ele atraiu para Ele todas as coisas. E nós somos atraídos. Nós gravitamos em torno de Cristo. E tudo em nós, à medida que buscamos o Senhor, é atraído para Ele também. Então a sua vida, as suas bênçãos, a sua família, tudo gira em torno de Cristo e você também. Olha o que aconteceu aqui no 12. Deus fala aqui no capítulo 12, no versículo 2. Falando para Abraão, manda ele sair de um lugar. Farei de você um grande povo e abençoarei. E tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Farei de você um grande povo. Diga, um grande povo. Diga de novo, um grande povo. Isso, agora vamos lá para o 15, Gênesis 12, versículo 2. 12, versículo 2. Farei de você um grande povo. Ele estava falando isso para Abraão, nosso pai na fé. Diga, Abraão é meu pai na fé. Abraão nos ensinou fé.
Abraão nos ensinou fé, irmãos. A fé, ela tem princípio lá em Abraão. Deus queria nos dar essa semente para nós. Porque depois, lá na frente, no Novo Testamento, sempre foi por fé. Mas hoje é fé. Não tem outra coisa. Não tem como você descender da linhagem. Não adianta você dizer que é da linhagem de uma família tal. Não, é fé. Tanto para a descendência de Abraão, para os hebreus, como nós que fomos alcançados, é fé. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Deus não se agrada da falta de fé. Porque se a gente não tem fé, você está dizendo no Senhor assim, eu não confio em você. Eu não confio em você. E se eu digo que tenho fé, Pai, eu confio. Essa semana, estava contando para o Júnior, eu fui abastecer o carro. E ele estava abaixo, naquele limite do limite. Eu pensei, se eu for, dependendo do lugar onde eu for para abastecer, eu fico na rua. Aí o Senhor falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí então eu quero te agradar. Então eu vou. Aí eu cheguei na minha irmã, a minha sobrinha falou assim, tia, eu vou com o outro carro. Porque se você ficar na rua, eu socorro. Eu falei, não, você vai junto comigo. Deixa seu carro aí, vamos nós duas. Aí ela no caminho, não acelera demais, foi falando as coisas. Aí que eu acelerava, irmãos. Falei, não, Thaís, o Senhor falou que sem fé é impossível agradar. E eu quero agradar o Senhor. E eu quero agradar o Senhor. E eu tenho fé que eu vou chegar nesse posto. E eu vou chegar tinindo. Vou acelerar. Tia, você é louca. Não, nós vamos agradar o Senhor. O Senhor se agrada. Quando a gente confia nele. Você está, às vezes, numa angústia de alma. Aquela opressão maligna em cima da circunstância. E você olhando ali com aquela cabeça baixa, parece ter um lençol preto na sua cabeça. E você começa ali, e você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. A nuvem sai. E você, louvado seja o Senhor, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que eu verei a bondade dos justos na terra. Amém? E aqui, mais na frente, fala aqui no 15. Vamos para o 15. Gênesis 15. O Senhor novamente falando com Abraão. Abraão estava triste porque ele queria filhos, mas e não tinha como ter filhos. O Senhor já tinha dado uma promessa para ele. E ele estava meio chué. Né? Quem não fica, né? Mas Abraão, ó soberano, o Senhor falando assim para Abraão, não tenha medo, o 15:1. Depois dessas coisas, ele tinha mandado Ló ir embora, né? Por causa daquela circunstância. Irmão, quando o Senhor diz assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Nada que você queira agregar à sua fé, que não for do Senhor, ela sai. Pode ser uma coisa boa, pode ser um Ismael, que aparentemente é bom. Eu estava falando ali para o Júnior. Às vezes, as nossas vidas, nós agregamos coisas que nós achamos que é legítimo. Ah, mas isso é legítimo. E quando os olhos do nosso entendimento são abertos, a gente pensa, meu Deus, a terra já é minha, eu já possuo a terra, mas os meus olhos não estão abertos para eu me conscientizar de que a terra é minha. Às vezes você está preso num laço tão maligno e você não sabe. Até que os olhos, conforme Efésios diz, abre os olhos do nosso entendimento. Por que os olhos do nosso entendimento? Lá em Gênesis, quando ele diz assim, a serpente diz assim para Eva, os seus olhos se abrirão. Lembra? Os seus olhos se abrirão. Os olhos dela já estavam abertos. E quando ela comeu, os olhos dela foram abertos para
treva. Aí Efésios diz, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver qual o propósito do nosso chamamento. E quando os olhos do nosso entendimento são abertos, a gente entende que Efésios já é a nossa Canaã. Já estamos em Canaã, já chegamos em Canaã. Mas nós precisamos tomar posse. Como é que toma posse? Orando em outras línguas, se edificando, lendo a palavra, e o Senhor abre os olhos do seu entendimento para algo em você, e você pensava que era A, mas é X. Aí você mansamente, humildemente, deixa A e toma X. Mas algo de você fica naquele lugar. É como o Júnior disse ontem, as suas marcas em Cristo, elas são a sua história de vida. E se essas marcas não estão, caráter significa uma marca feita. Caráter é uma marca, é algo cortado, um corte feito. E esse corte que é Cristo em nós, algo sai de você. Você deixa algo na alma, da alma para trás, e pega a Cristo, e aquilo se torna você. Lembra que Paulo disse, eu trago em mim, no meu corpo, as marcas de Cristo. Não era só de açoite, de caráter. De um homem de caráter, de um homem transformado. Mas veja aqui, o capítulo 15. Mas, ó soberano, ele falando assim, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande é a sua... Gente, Deus tem paciência demais com nós. Eu sou a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro que possui é Eliezer Damasceno. E acrescentou, tu não me destes filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Depois disso aqui, ele arrumou Ismael. Não é? Às vezes você jura que é. Jura que é de Deus. Mas está na cara que é de Deus. Tudo está colaborando que é de Deus. Mas se você orar mais em línguas, você não vai ter paz por dentro. Você pensa, não, mas está parecendo demais. Bom, já que o filho não veio, muitos anos se passaram, Sara deu um jeito. E aí a Sara deu um jeito e convenceu Abraão. Abraão concordou. Quem sabe é por isso mesmo. Porque os nossos métodos, irmãos, eles são naturais. Os de Deus não. Deus pode vir pelo telhado, como ele pode vir por baixo, como ele pode vir pela porta. Ele vem. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Como ele passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por quê? Porque os céus e a terra vão ser destruídos. Novo céu e nova terra, mas a palavra não. A palavra cria novamente um novo céu e uma nova terra. Por que que na mesma boca jorra a palavra? O Senhor Jesus disse, não é o que sai da boca, não é o que entra que contamina, é o que sai. O mesmo que sai que contamina é o mesmo que sai que dá vida. Se você edificar a sua vida orando em outras línguas, orando, não é com preguiça não, irmão, é orando de verdade. Orando, não acontece nada, você cansa, dá sede e você dói as pernas. Mas orando, vai para casa, você pensa assim, nossa, mas nada mudou dentro de mim. Você pensa, porque a edificação você não põe a mão. Quem põe a mão é o Espírito. Lembra da pedra de Daniel, do texto que fala assim,
A pedra, nós vamos falar de Abraão por isso. A pedra que foi solta da montanha, sem mãos nenhuma, caiu sobre a estátua e espedaçou tanto metal como barro. A pedra, que homem nenhum pôs a mão. Quem é a pedra? Jesus. A pedra é Jesus. Lembra quando Jesus estava lá no deserto? O que Satanás disse para Jesus? Transforma essas pedras em pães. Não se transforma pedras em pães, se transforma pedras em pedras vivas. Se transforma, Jesus é a pedra viva, que nós nos tornamos pedras vivas. Irmãos, o reino, o Satanás, ele coloca tudo assim, mais ou menos, para você achar que é por ali a saída, e não é, a saída é Cristo. Sempre Cristo, sempre Cristo, sempre Cristo. Se Cristo não te der a saída, não é a saída verdadeira. Não é mentira, é engano, é engodo, é maligno. Lembra de uma outra parte onde ele disse assim: se você me adorar, eu te dou esse reino, porque ele me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Atalho. Ele tinha que ir para a cruz. Atalho. Os atalhos, irmãos, é como encruzilhada, é como armadilha. Armadilha. E quando você vê, você caiu. Lembra de Provérbios 8? Quando fala, não sei se é 8 ou se é 9, onde fala da mulher que quer seduzir o homem, como que ela faz? Ela vai se achegando, vai se achegando, vai se achegando. Quando ele vê, ele está na armadilha de morte. E assim cada um é atraído pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, o seduz. A sedução, cada um tem a sua dificuldade. O importante é que na minha fraqueza eu me humilhe diante do Senhor e leve ela ao Senhor. Irmão, corra com a sua fraqueza para o Senhor. Não ignore a sua fraqueza. Não ignore a sua fraqueza, porque Satanás não ignora, não. Ele vai atrás dela. E ele te oferece algo que você nem percebe. É uma teia. Ele cria uma espécie de armação. Quando você vê, você já caiu na teia. Mas vem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e te livra do laço do passarinheiro. Ninguém, irmãos, ninguém que edifica a sua vida no Senhor, orando em outras línguas, adorando, jejuando, lendo a palavra, ele é pego de surpresa. O Senhor vem na frente. Ó, filho, olha a armadilha aí, filho. Sai daí, filho, isso é laço. Olha aqui, ó, abre os seus olhos. É mesmo, eu achava que isso aqui era de Deus e não é. Quantas vezes o Senhor já nos livrou, irmãos? De laços, de mentiras. Agora vamos ver aqui. Abra em Lucas 3:8. Glória a Jesus. Nós te amamos, Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 8. Aqui é João Batista falando com os fariseus. Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Pedras. As pedras somos nós, irmãos, os nascidos da pedra viva, que nos tornamos pedras que vivem. Abra aí, em 1 Pedro 2. Nasceu as pedras.
Eles ficaram loucos quando... Acho que nem João Batista entendeu o que ele queria dizer com isso. Mas o Senhor, Ele está organizando um povo para Ele. 1 Pedro 1. Um povo para Ele. Que é Ele mesmo que edifica esse povo. Às vezes você não percebe que você está sendo edificado. Você não percebe que você está num lugar onde o Senhor está te edificando, está te organizando. Para quê? Irmão, primeiro para você brilhar como luzeiro nessa terra, porque nós somos luz. Estrelas do céu. A mesma forma que ele disse que, olha as estrelas, Abraão, olha para as estrelas do céu. Nós somos estrelas. 1 Pedro, 1 João fala que nós somos estrelas. Depois agora nós somos pedras que vivem. Irmãos, o Pai, Ele está edificando um povo para Ele. Você não percebe como é que a igreja é trabalhada. Como é que o Espírito organiza as coisas. Eu costumo dizer, e eu me sinto assim também, nós não estamos soltos, separados, alheios, rendidos ao sistema. Pode estar, irmão, a maior confusão nesse país, ou as coisas não vão melhorar, mas nós estamos guardados, protegidos. Guardados com poder. Não é guardados de qualquer jeito. Mas as decisões que você tem que tomar no dia a dia são decisões sábias, certeiras. Para que você não erre. Para que você não se veja enganado. Não, eu tenho certeza que esse caminho é o caminho que eu tenho que trilhar. E eu não vou me virar nem para a direita nem para a esquerda. Porque eu estou sendo edificada em Cristo. E Cristo, que é a rocha, é Ele que me direciona o caminho onde eu devo andar. É Ele que me direciona para onde é que eu paro. Onde é que eu prossigo? Onde é que eu tenho que ir? Para onde? O que é que eu tenho que fazer? O Espírito está aqui para nos ensinar todas essas... Porque, irmão, nunca precisamos da verdade como hoje. Tudo é mentira. Aí fora tudo é mentira, irmãos. Só o Senhor. Hoje, século 21, nós precisamos demais escutar o Espírito Santo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Se Ele me guiar a toda a verdade, Ele me tira da mentira. Ele me tira do engano, do engodo. Ele me tira do caminho torto, do caminho mentiroso, da sedução maligna, porque a briga é entre o Senhor e Satanás, e nós aqui no meio. Mas o Senhor nos deu armas, porque a oração em outras línguas, você ora e o diabo não sabe o que você está dizendo. O diabo não escuta, ele fica louco. Por isso vem a preguiça, o sono, por isso que vem o desânimo quando você ora em línguas. E quando você começa e você não quer parar mais, continue. Porque você vai continuando, você vai se edificando, cavando. Lembra da casa construída na rocha? E a casa construída na areia? Irmão, nós somos casa na rocha. Olha aqui o 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, nós, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem quem? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Diga, eu sou pedra viva. Eu sou pedra viva. Olha aí o 5. Vocês também estão sendo utilizados por quem? Pelo Espírito.
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais. Qual é o sacrifício espiritual aceitar a Deus, irmãos? Só tem uma coisa que o Senhor quer de você, seu coração. Só isso. Meu coração é teu, para sempre, sempre. Nós somos dele. E à medida que o fogo for ardendo em você, você vai levantando as mãos e dizendo: Pai, eu não desisto. Eu não desisto, eu não desisto. Eu sou tua, eu sou teu. E o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu. E você vai trazendo o reino para perto de você. Você já está no reino, mas os seus olhos serão abertos. Serão abertos para você ver que o reino já está disponível para nós. O último texto, abre aí em Efésios. O último texto, ora, se você faz essa oração, irmãos, eu tenho aprendido a fazer essa oração, porque eu creio que o que sai da boca, sendo de Jesus, é o que edifica, né? Em nome de Jesus. Oração, vamos lá aqui, Efésios, capítulo 3. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, o qual recebo o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as riquezas sua gloriosa, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Irmãos, não tem como nos perdermos. Não tem como nos... Só se você quiser. Só se você se rebelar. A única coisa que nos faz nos separar de Cristo é a rebeldia, a justiça própria, você achar que você pode, que você dá conta, que você sabe e você não sabe. E aquela questão de você estar fora da sujeição de Cristo. Porque se Ele diz é assim e você acha que não é, você está escolhendo um caminho errado. E é muito fácil escolher o caminho errado. Eva não teve trabalho para escolher o caminho errado. Sara não teve trabalho para escolher o caminho errado. Jonas não teve trabalho para escolher. Para voltar é que dá trabalho, irmãos. É que nem ferrão de arraia. Às vezes ele entra, não entra tão fácil, mas para sair é pior. É igual paixão. A tal da paixão acaba. Se apaixona, na hora do negócio sair, é complicado, dói. Mas eis que nós temos um ajudador. É um ajudador bom, paciente, que está ali conosco. Irmãos, seja amigo do Espírito Santo. Espírito Santo, me revela o amor de Cristo. Me revela o amor, peça a Ele. Espírito Santo, me revela o amor de Cristo. Me revela o amor de Cristo para eu poder conhecer as profundezas de Cristo. E eu queira só Cristo, só Cristo. Só Cristo em mim, só Cristo para mim, para eu tomar decisões certas, para eu agir correta, para eu andar como a coça, correr como a coça.
Essa semana o pastor Heber falou assim, há uns que andam como tartaruga, outros que são como cervo, anda rápido, outros como a lebre, né? Está andando. Mas o importante, mesmo que seja tartaruga, ande, mas vá no caminho, não saia do caminho. Se desviar do caminho é muito fácil. Sair do caminho é qualquer coisinha nos tira do caminho. Às vezes a gente sai do prumo assim de uma vez e o que aconteceu? E a gente pensa, eu estava no caminho certinho, agora eu estou, nem sei para onde eu fui. Volta, retorna. Esse é o Espírito Santo que nos guia, nos guia. Você pensa sempre que você é cego e você precisa de olhos espirituais, que quem te dá é só o Espírito Santo. Cego, eu preciso de ser guiada, porque quando diz assim, o Espírito da verdade vos guiará, é porque você não é capaz de andar na verdade. Você precisa de alguém para te guiar. E quando o cego está sendo guiado por alguém que vê no mundo natural, ele não se preocupa em atravessar a rua, ele não se preocupa em atravessar o sinaleiro, o semáforo, ele não se preocupa porque alguém está guiando ele. Ele não se preocupa se tem um buraco no meio para ele atravessar, ele não se preocupa de assalto, porque alguém está vendo para ele. Alguém tem os olhos dele. Assim é o Espírito Santo. Filho, aqui não, aqui você não está vendo, mas eu estou. Confie. Filho, não diga sim ainda, espera um pouco, ore mais. Creia que eu estou te guiando, confie em mim. E às vezes, irmão, a situação, a resposta vem de uma forma tão simples. Tão simples. E você pensa que vem por meio de estrondo, trovões, relâmpago. Não, é no meio simples. Uma criança, às vezes, passando no semáforo, passando na rua, o Espírito Santo abre os olhos do seu entendimento e você diz, é aqui que eu tenho que andar. Sujeição. A coisa que nós mais precisamos é de sujeição e não de espírito de rebelião. Rebelião, irmão, é terrível. Rebelião é insubmissão. Insubmissão ao Espírito. E se você é insubmisso ao Espírito, com certeza você é insubmisso às autoridades. E se você é insubmisso à autoridade, se é jovem, né, você que está na internet, está ouvindo, ou insubmisso aos pais, insubmisso a professor, aí a lista cresce, irmão. Pecado de rebelião é terrível. Ele é terrível, porque ele contamina. Lembra do que o filho de Davi fez na porta? Olha, meu pai está ocupado, então eu resolvo os seus problemas aqui. Vem cá. Rebelião. Rebelião ali, contra o pai. E a coisa foi crescendo. E o Senhor não se agrada disso. Da ideia de que a gente não está confiando no Senhor, confiando na provisão. Se a provisão ainda não chegou, espera. Se a porta ainda não abriu, aguarde. É melhor você sofrer o dano que não existe na obediência do que você querer resolver e sofrer o dano da desobediência. Foi o que precipitar. Provérbios fala que o precipitado, irmão, ele peca e não agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor, nós amamos o Senhor. E porque nós amamos, nós vamos... Eu falei com meu irmão ontem, quando encontrei com ele falou assim, você deu banho no Sansão? É o cachorro, né? Um Rottweiler, irmão. Falei, por amor ao Senhor e a você eu dei. Porque por mim eu não daria. Tem coisa que você faz por amor ao Senhor. Obediência. E lá na frente você vai receber o retorno da sua obediência e da sua submissão ao Senhor. Continue orando em línguas. Continue orando em línguas. Continue se edificando. Sem preguiça, se edificando. Se orou meia hora hoje, amanhã hora mais meia, 1h30, 2 horas. Até quando você vê que passou 3 horas e você nem percebeu. Amém? Vamos orar? Agradece a Ele pelo amor dEle por você.
Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada por tua bondade, Pai, por nossas vidas. Abençoa os irmãos da internet, fortalece os nossos irmãos. Guarda a vida deles. Pai, encontra eles onde eles estiverem, Pai. Pai, que o Espírito Santo da verdade guarde os nossos irmãos. Abençoa o nosso pastor que está viajando, a Iula. Abençoa o Tiago, a Juliana, os irmãos que estão com ele. Traz descanso para eles, Pai. Obrigada pelo teu amor pelas nossas vidas. Guarda todos os irmãos, ó Pai, que se edificam na oração em línguas. Que eles não desistam, Pai. Em nome de Jesus. Que toda arma forjada contra esse ministério, contra a vida no Espírito, Pai, não prosperará. Pai, porque nós somos guardados por Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor já fez tudo para nós. O Senhor já fez tudo para nós. Obrigada pela cruz. Obrigada porque na cruz nós temos uma nova vida. Nós temos todas as possibilidades na cruz. Te louvamos, te amamos. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos. Oh, Jesus, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso fiel Rei. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não mediu esforços para estar aqui. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Obrigada, obrigada, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada. Deus abençoe, irmãos. Vocês aí da internet, Deus abençoe. Guarde a vida de vocês, não desistam. Nós não estamos juntos pessoalmente, mas estamos no Espírito. Isso é o melhor de tudo, irmãos. O melhor é estarmos no Espírito, juntos, na mesma fé, e guarde a sua fé. Não deixe que ninguém roube a sua fé. Não deixe que a circunstância roube a sua fé. Como nós também devemos guardar a nossa. Para que quando o Senhor voltar, tenhamos fé. Para crer que Ele foi fiel nas suas promessas por nós. Amém? Deus abençoe.